Bom, então, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui na casa pela primeira vez, agradecidos mais uma vez pelo convite, pelo acolhimento, pela energia de todos que espero que possam me ajudar aqui neste momento da explanação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil para nós fazer ecoar a nossa voz num ambiente formado pela espiritualidade maior. E justamente por isso, gostaria de rogar uma vez mais a Jesus, aos benfeitores amigos, ao meu anjo de guarda, para que possa me auxiliar nessa noite e levar adiante a mensagem imortal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter uma noite proveitosa e que possamos nos abrir para que caiam esses ensinamentos em nossos corações, façam, acima de tudo, vibrar os nossos corações. Porque muitas das vezes nós espíritas vamos atrás de cura, vamos atrás de médiuns, de passes, mas nós esquecemos do Evangelho, que nós temos o Evangelho. E através do Evangelho, do entendimento, da busca, da aquisição do conhecimento, é que nós vamos conseguir aurir forças, equilíbrio e serenidade para as diversas situações, dificuldades e obstáculos que nós encontramos ao longo da nossa jornada. Então, através do estudo nobre e através da prática do amor, da prática da caridade, é que nós vamos conseguir, de fato, estabelecer em nossos corações o reino de Deus, o reino dos céus. O tema que nós trouxemos para essa noite, para a reflexão, é um tema tanto quanto polêmico, podemos por assim dizer. Intitula-o Observai os pássaros dos céus, onde nós trazemos aqui duas passagens do Mestre, que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 6, primeira versículos 19 a 21 e a segunda 25 a 34, onde então o Mestre trata da maior preocupação, ou da preocupação geral da humanidade, que é a busca pelo sustento das nossas vidas. Então, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, disse o Mestre: Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes consomem, onde os ladrões roubam e desenterram. Acumulai antes tesouros nos céus. Porquanto, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E nas passagens seguintes, disse então o Mestre, versículos 25 a 34, Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento das vossas vidas, nem de onde tirarei as vestes para cobrir o vosso corpo. Acaso não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Acaso não sois muito mais do que eles? Quem poderá, com seus próprios esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Por que vos inquieteis pelo vosso vestuário? Som. Por que vos inquieteis pelo vosso vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não tecem, não trabalham, nem fiam. Mas eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir assim as ervas do campo, quanto maior cuidado não vos terá em vos vestir, diz o homem de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, como fazem os pagãos que vivem à procura dessas coisas. Porque Deus, vosso Pai, sabe que tendes necessidades delas. Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimos. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. A cada dia basta o seu mal. Passagens essa um pouco extensa, mas de muito ensinamento para nós.
e que muitas das vezes nós desprezamos, ou até mesmo, segundo alguns pesquisadores, julgam ser somente conselhos do nosso mestre. Porém, muito difícil de ser praticado, muito difícil de ser levado ali para a prática do nosso dia a dia. Uma vez que nós colocamos muitas das vezes as nossas aspirações ou a nossa maior aspiração na vida na busca, na aquisição dos bens materiais. Muitas das vezes, e não erroneamente, a pretexto pelos nossos, pela nossa família, os nossos filhos, querendo dar uma vida melhor, uma vida boa, o conforto. Não que isso seja errado, é nobre, como dizem os Espíritos, em Lacordaire, principalmente no livro No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não Podeis Servir a Deus e a Mamon, nos últimos itens, intitulado Desprendimento dos Bens Terrenos, Lacordaire nos fala que isso é nobre, mas consiste em um dever para nós doar parte do nosso supérfluo para aqueles que carecem do necessário. E muitos de nós, a maioria de nós, julgamos que o que é necessário é supérfluo. Então, todos nós temos condições. Todos nós temos condição. E muitas das vezes, por colocar todas as nossas aspirações em primeiro lugar, a aquisição dos recursos amoedados, a aquisição dos bens materiais, nós muitas das vezes perdemos até mesmo a nossa saúde por conta disso, adoecemos por conta disso. Por viver, muitas das vezes, como nós dizemos na expressão popular, na correria, vivendo de forma atabalhoada. E nos esquecendo do mais importante, nos esquecendo o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, nos esquecendo que o tema central da nossa vida, dos nossos destinos, é Deus. De lá nós saímos, para lá nós retornaremos. E Deus nos aguarda amorosamente de braços abertos. Mas em meio a esse percurso, até chegarmos até Deus, nós nos perdemos em meio às distrações. E essa se faz uma grande distração, porque envolve o sustento das nossas vidas. O sustento das nossas vidas. Então nós adquirimos muitas das vezes um procedimento mental sombrio ao longo dos nossos dias, da nossa semana, do nosso trabalho, ali nervoso, na intemperança, sempre com pressa, sem paciência. E me recordo de uma mensagem de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 15, intitulado Saúde. Ele nos diz que esse procedimento mental sombrio, da intemperança, da impaciência, do desespero muitas das vezes, do medo, da cólera, criam zonas mórbidas no nosso organismo, no nosso cosmo orgânico, provocando uma distonia celular, onde então enfraquecemos os nossos recursos de defesa, abrindo-se, portanto, leira fértil para o cultivo, para a cultura de micróbios patogênicos nos órgãos de menos resistência, habilitados a menos resistência. Ou seja, o câncer, a ulceração, muitas das vezes, são fenômenos secundários, segundo Emmanuel. E a causa primária está justamente nesse desequilíbrio interno, que é gerado através dessa preocupação, através desse procedimento mental sombrio que nós adotamos. O corpo são adoece, e o corpo enfermo se agrava mais ainda. Então qual é a solução? Segundo o próprio Emmanuel, no mesmo livro, capítulo 28, intitulado Enfermidade, a solução está na nossa incessante renovação mental para o bem. O esforço em nós sairmos dessa faixa. Aí entra a disciplina, muitas das vezes, que nós aprendemos lá com Chico Emmanuel, as 3 lições, disciplina, disciplina, disciplina. Muitas das vezes pensamos, o Chico tinha Emmanuel, era mais fácil. Mas nós não nos recordamos que para ter a sintonia com esses espíritos de alto porte e para trazer tantas mensagens, é necessário o equilíbrio, a serenidade, a renovação mental incessante para o bem. Para o bem. Compete-nos esse esforço. Então é necessário adotarmos a paciência, a tolerância infatigável. Infatigável. Com o auxílio do estudo nobre, onde nós aurimos forças, nós vemos ali as diretrizes, o código moral, o código de ouro de conduta moral, que é o Evangelho para nós, e então através da prática do bem, do dia a dia.
Somente assim nós vamos adquirir o equilíbrio necessário para que para que paremos de praticar, segundo Emmanuel, o suicídio indireto. Porque quando nós cultivamos essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, nós estamos nos maltratando. E muitas das vezes nós somos tão apegados que até mesmo a dor, a dificuldade, a gente não quer desapegar, a gente fica remoendo, fica falando da nossa dificuldade, do nosso dia a dia, das dificuldades que a gente enfrenta, e assim vamos adoecendo, praticando esse suicídio sem nem mesmo percebermos. Sem nem mesmo percebermos. Então compete a nós esse esforço, essa busca pela essa renovação mental constantemente. E começando, adentrando os versículos que nós trazemos hoje para reflexão, quando o mestre diz, portanto, não acumuleis tesouros na terra. Muitas das vezes nós interpretamos isso no sentido literal, então chegamos até mesmo a pensar, então eu devo doar tudo que eu tenho? Devo doar tudo que eu tenho? E muitas vezes o mestre não quis dizer isso, ou o mestre não é contra a riqueza, como muitos julgam. O mestre só estava nos alertando, nos dizendo que para nós não nos preocuparmos, para nós não nos apegarmos aos bens materiais, nos incitando ao desprendimento, não colocar todas as nossas aspirações na aquisição dos bens materiais. Era isso que ele queria nos dizer. Não colocar o nosso coração nos bens materiais, ou a nossa primeira preocupação na aquisição, no acúmulo dos bens materiais. Era isso que o mestre queria dizer. Então ele nos incita a esse desprendimento. Ele nos incita a esse desprendimento. Me recordo de outra mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 149, intitulado Propriedade, onde Emmanuel nos diz que muitas das vezes respiram nas mais diversas regiões do planeta homens inquietos pela aquisição da posse dos bens materiais. E que muitas das vezes são capazes até mesmo de dar a própria vida, tanto para a manutenção quanto para a aquisição desses bens materiais. Mas esse procedimento somente demonstra que nós não aprendemos ainda a possuir, não aprendemos ainda a obter, a possuir. E Deus nos auxilia sempre e nos permite possuir justamente para que nós aprendamos a auxiliar, para que nós aprendamos a auxiliar. Então, Emmanuel nos diz que ele não nos convida a adotarmos o modelo de vida da cigarra descuidosa e esquecermos a formiga previdente, mas nos incita a meditarmos na precariedade dos bens transitórios, dos bens materiais. A precariedade. Aqui eles ficarão. Hoje nós temos, amanhã nós podemos não ter, mas amanhã poderá ser-nos restituído novamente. E a vida muda muito rápido. Muito rápido. O que nos faz, muitas das vezes, colocar também as nossas aspirações no acúmulo dos bens materiais, em acumular cada vez mais, é justamente esse desejo de ter o controle das nossas vidas. E é aí que nós nos enganamos. E é aí, quanto mais controle nós achamos que temos ou que nós estamos conseguindo, mais frustração, mais frustrados nós somos. Porque a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Então, quanto mais controle eu quero ter da minha vida, quanto mais eu cerco ali as situações, pensando em tudo, mais me preocupo, mais eu me frustro. Porque a vida muda. Hoje nós temos, amanhã nós não temos. Hoje nós temos os nossos parentes, nossos familiares, amanhã não podemos não ter. Hoje eu tenho recursos financeiros, amanhã eu posso não ter. E é onde nós então sofremos. Então, o desapegar, soltar esse controle, é que constitui a verdadeira liberdade. É que nós estaremos realmente livres. Realmente livres. E aprenderemos, portanto, a viver quando nós entendermos e fazermos o de melhor com o que a vida nos dá, com o que a vida nos fornece. É isso que é viver.
aquilo que a vida nos oferta, o que nós vamos fazer disso? Nossa reação, o nosso esforço em aparelhar as leis divinas, a lei de amor na nossa conduta. O nosso esforço em melhorarmos, em evoluirmos. Voltando para a mensagem de Emmanuel, ele nos diz que o homem, portanto, ganhará impulso santificante quando compreender que a sua verdadeira propriedade é aquele que está dentro de si mesmo, dentro dele mesmo, no conteúdo espiritual da sua vida, ou seja, o que ele adquiriu de sabedoria, o que ele adquiriu de virtude, de iluminação, de conhecimento. Isso é seu, isso ninguém tira. Isso é o que realmente importa e é isso que nós viemos fazer aqui. Então, Emmanuel encerra a mensagem dizendo que os bens exteriores da nossa vida, sejam as paisagens, sejam as pessoas e sejam os bens transitórios, pertencem a Deus. E Ele nos concede conforme o nosso mérito. Conforme o nosso mérito. Ele então nos fornece, Ele então nos dá, sejam pessoas, sejam bens materiais, sejam as paisagens. Então, quando o Mestre diz, acumulai antes tesouros nos céus, nos fala justamente do que nós viemos fazer aqui, a aquisição do conhecimento, da sabedoria, das virtudes, das faculdades que jazem latentes em nosso espírito, esperando ser desenvolvidas. Aí, então, a necessidade das situações, muitas das vezes difíceis, como adquirir a paciência, se nós não formos testados, se nós não enfrentarmos situações desafiadoras, problemas, é necessário, portanto, esse desenvolvimento, essa busca por esse desenvolvimento. Enxergando, portanto, no problema, na dificuldade, na verdade, uma lição oculta que está ali por detrás e que nos incita sempre a um objetivo nobre, que é a aquisição das nossas virtudes. É necessário utilizarmos tanto os bens materiais quanto essas situações como uma forma de elevação, uma forma de evoluirmos, darmos, portanto, um fim útil a esses, muitas das vezes, bens materiais que nós adquirimos. Então, acumular tesouros nos céus está ligado diretamente a essa aquisição de conhecimento, a aquisição da sabedoria, a vivência, a prática, o bem que nós fazemos no nosso dia a dia. Me recordo novamente do benfeitor Emmanuel, agora no livro Pão Nosso, capítulo de número 156, intitulado Céu com Céu, que ele comenta justamente essa passagem, ele comenta justamente esse versículo, acumular tesouros no céu. Então Emmanuel nos diz que em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos por recompensa, que julgam que nessa declaração de Jesus encontrar o positivo recurso de vingança contra aqueles que com seu trabalho e devotamento alcançaram maiores possibilidades na Terra. Ou seja, nós muitas das vezes, quando vemos algum amigo, algum parceiro do próprio Centro Espírita com maiores possibilidades na Terra, ou até mesmo na rua, nós muitas vezes pensamos, principalmente nós que trabalhamos, fulano lá tem muito recurso, e não faz nada com esses recursos, aparentemente. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou garantido, eu trabalho, eu frequento centro, eu dou paz, participo da reunião mediúnica, dou palestra, dou passividade dos espíritos, meu lugar está garantido. Ele, por hora, parece que está numa posição melhor do que a minha. Por hora, não passa por dificuldades. Por hora, está, de certo modo, garantido. Ao passo que eu, tanto bem que eu faço, tanto que eu trabalho, mais dificuldade aparece. Então, nós ficamos ali esperando a recompensa na vida futura, ansioso por essa recompensa, ou até mesmo aqui, esperando a admiração alheia, esperando o reconhecimento, ao passo que esses nossos irmãos, pelo seu trabalho, pelo seu devotamento, alcançaram essas possibilidades. Não foi ao acaso. Então, Emmanuel nos diz que o que parece confiança em Deus, da nossa parte, na verdade, é ódio disfarçado dos nossos semelhantes. E por não conseguirmos assambarcar maiores recursos, maiores possibilidades financeiras, nós lançamos então pensamentos de crítica e rebeldia
aguardando o paraíso para a desforra desejada. Ou seja, começamos a criticar, a ter um pensamento errôneo e criticando esse nosso irmão. Falando que poderiam fazer mais, poderiam trabalhar mais. E muitas das vezes ficamos aguardando, então, no dia que a gente desencarnar, nós dois, vamos lá no céu, a gente vai ver quem vai estar numa posição melhor. Adotamos esse pensamento errado. E Emmanuel, então, nos diz que não é por nós simplesmente entregarmos o nosso corpo ao laboratório da natureza, ou seja, desencarnarmos, é que nós vamos alcançar e adentrar os planos da beleza resplandecente. Não é somente por isso. Então, Emmanuel nos diz que quando o Mestre nos aconselha a juntarmos tesouros nos céus, ele queria nos dizer para que nós aprendamos, para que nós possamos dilatar os valores do bem na paz do nosso coração. Dilatar os valores do bem na paz do nosso coração. O homem que adquire, portanto, fé, conhecimento, virtude, iluminação, nos recessos divinos da consciência, esse possui o roteiro celeste. Esse possui. Não é somente, portanto, em trabalhar na casa espírita, em ter atividades, muito trabalho, ação, muito trabalho exterior ali, onde modifica o ambiente, aparentemente estamos ali sendo alvo até mesmo de pensamentos de nossa, fulano é iluminado, nossa, fulano ali, uma beleza, nossa, fulano guarda muita coisa, nossa, fala bem, somos levados até mesmo a isso, a pensar isso, mas isso nada quer dizer, porque o que está dentro de nós, o que nós adquirimos de fé, de conhecimento, de iluminação, o bem que nós fazemos é o que importa. Quem aplica, portanto, esses recursos, esses princípios educativos, esses princípios redentores no nosso dia a dia, esse sim adquire essa carta preciosa para adentrar os planos mais resplandecentes. E quem pratica diariamente o bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Então, o bem que nós praticamos diariamente, não somente quando estamos na casa espírita ou estamos num trabalho beneficente, mas diariamente, através, muitas das vezes, do silêncio, do respeito, suportando os nossos familiares e amigos, aqueles que nós temos mais dificuldade, aquele quando nós demonstramos serenidade, equilíbrio diante das situações, conseguimos nos controlar, muitas das vezes nós somos medidos pela nossa reação, não é muitas das vezes pela nossa ação. Nossa ação dá tempo da gente pensar e agir, mas à medida que a circunstância chega, como nós vamos reagir? Isso é muitas das vezes onde é medido a nossa evolução espiritual. Diante dos nossos familiares e amigos, ali, principalmente os nossos familiares, é que é medido o que nós estamos fazendo de tudo isso que é ofertado a nós, de todos os trabalhos, todo o conhecimento que nós aurimos. Ali nós mostramos quem realmente nós somos. Então, quando o mestre diz acumulai tesouros no céu, acumulai antes tesouros nos céus, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, nós espíritas sabemos muito bem disso. Através dos vários relatos que nós vemos de espíritos que, colocando todas as suas aspirações na aquisição de bens materiais, o quanto sofrem posteriormente, porque vivem atrelados, apegados a esses bens. Não conseguem enxergar nem mesmo os benfeitores amigos, não conseguem enxergar nem mesmo os seus familiares que já partiram, e vivem aqui presos. Quantos relatos de espíritos, principalmente nas reuniões mediúnicas, que nós vemos de espíritos revoltados, que voltaram e começaram a obsediar os próprios familiares, por conta de não concordar com o uso do dinheiro que eles estão fazendo, que ele adquiriu. Quanto sofrimento causado? Quanto sofrimento pode ser evitado se nós praticarmos esse desprendimento dos bens terrenos, doando parte do nosso supérfluo? Quanto sofrimento? Como não nos recordarmos de André Luiz no livro Nosso Lar, no final da obra, quando ele então ajuda no socorro ali com o seu avô, que ele encontra ali na região mais densa, ali no umbral, ele andando, tudo sujo,
com os bolsos cheios de pedra, e ele tirava a pedra e falava e via ouro, achava que estava carregando ouro, que estava juntando ouro. Tamanho delírio que ele se encontrava. Tamanho delírio que ele se encontrava. Então, quanto que nós podemos evitar de sofrimento ao desencarnar? Uma vez que nós somos realmente muito apegados, isso é uma característica da nossa imperfeição, o apego. Um apego material. Nós vemos o quanto é difícil doar roupas, que nós não estamos usando mais. Na hora de doar, a gente para, pensa, olha e fala, não, isso aqui eu posso usar um dia. E não usa, e não usa, e não usa. Tem essa dificuldade muitas das vezes. Muito apegado. Sofre, sofrendo. Então, isso me faz recordar a questão do Livro dos Espíritos, 912, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos como vencer o predomínio da matéria em nós. Os Espíritos dão uma resposta muito simples, praticando a abnegação. Ou seja, sacrificando as nossas vontades materiais. Sacrificando as nossas vontades materiais. Praticando, portanto, o desapego. Então, nessas primeiras passagens de Jesus, versículos 19 a 21, ele nos incita o que? Ao desprendimento. A nós nos desprendermos, praticarmos esse desprendimento dos bens materiais, dos bens terrenos. E nos versículos seguintes, versículos 25 a 34, aí ele já nos traz como nós devemos fazer. Como fazermos esse exercício do desprendimento dos bens terrenos. Então ele diz, eu porém vos declaro, não vos inquieteis por saber onde achareis o sustento para o vosso corpo, nem de onde tirarei as vestes para cobrir o vosso corpo. Acaso a vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Ou seja, através da não preocupação, até mesmo pelo sustento das nossas vidas, na questão de alimentação e vestuário. Não nos preocuparmos com isso. Aí está o exercício que o Mestre nos conclama. Não nos preocuparmos com a aquisição dos bens materiais, não preocuparmos com o sustento da nossa vida, com o nosso futuro. O futuro pertence a Deus. Emmanuel, no livro Ave Cristo, nos fala que nós estamos na infância espiritual justamente porque nós, assim como as crianças desconhecem que o sol sustenta as nossas vidas, nós desconhecemos ainda que Deus é que dirige as nossas vidas. Por isso estamos nessa infância espiritual, por isso não temos fé. Por isso nos falta fé. A falta de certeza da assistência de Deus, a falta da certeza que Deus dirige as nossas vidas. Deus dirige as nossas vidas. E o raciocínio do Mestre é de retorquível lógica, porque quem dá o mais dá o menos. Quem dá a vida e o corpo vai dar o alimento e as vestes. Deus nos dá essa máquina perfeita que é o nosso corpo físico, jamais copiado, jamais pensado algo tão grande, tão sublime, tão complexo. Nos dá a vida. Vivermos sem a matéria, sem a vida, sem o nosso espírito, a vida nada é, o corpo nada faz, a matéria nada é. Então quem dá o mais, quem dá o muito, vai dar o indispensável, que é o alimento e as vestes. Mas a lei vigente é buscar e achareis, compete-nos o esforço. Senão não será dado de uma forma direta, não, aqui está o seu, vem cá retirar o seu, não. Mas muitas das vezes através da inspiração. Através da inspiração, aí entra a necessidade da fé. Necessidade da certeza da assistência de Deus. Necessidade da fé. Então o mestre começa a citar exemplos. Observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Acaso não sois muito mais do que eles? Ou seja, os pássaros que, não, comparado a nós, quanto nós podemos fazer, quanto de razão nós já desenvolvemos, de livre-arbítrio, de evolução comparado aos nossos irmãos, aos pássaros. E Deus alimenta. Deus, nosso Pai Celestial, os alimenta, fornecendo muitas das vezes a inspiração para que eles possam ir atrás do alimento e então se desenvolverem. E então continuarem o seu processo de evolução. Continuando o seu processo de evolução. Nós não somos muito mais do que eles, nós não temos muito mais possibilidades. Deus também nos fornecerá. Também não nos faltará jamais
o necessário. O necessário jamais nos faltará. Me recordo de uma mensagem muito interessante no livro Na Seara do Mestre, escrito não é uma obra mediúnica, escrito por Vinícius, e tem um capítulo intitulado Não Ajuntam em Celeiros, que ele comenta essa passagem do observar os pássaros nos céus. Ele começa dizendo: olhai os pássaros dos céus, vede como são felizes e contentes. Vede como são felizes e contentes. E essa felicidade está justamente no não guardam em celeiros. Porque não havendo celeiros, eles vivem em paz. Desconhecem as guerras, desconhecem os delírios do domínio, não quer dominar, não existe isso. Ninguém quer ser mais que ninguém quer mandar. Exercem a sua atividade livre e francamente. Toda árvore serve-lhe de agasalho, todo ramo serve-lhe de sede para o seu ninho. Não medram em seus corações os ciúmes, a inveja, o roubo, a violência é desconhecido no reino das aves. Tudo está ao alcance de todos. Tudo está ao alcance de todos. Buscai e achareis. Essa é a lei vigente. Esse é o programa estabelecido. Vai atrás que você vai encontrar. Na coletividade, sem nenhuma exceção dos seus componentes, todos gozam e desfrutam das bênçãos e dádivas da natureza. Eles desconhecem, não há famintos, sedentos, nus, não há miséria, não há pobreza. Portanto, quando nós aprendermos a trabalharmos visando o bem geral, ninguém mais faltará o necessário para ninguém. Ninguém. Não faltará mais o necessário para quem quer que seja. Nós precisamos olhar mais para o bem geral e não, primeiramente, para nós. Característica essa nossa, da nossa imperfeição, o egoísmo e o orgulho ainda nos dominam. Ainda é para nós muito difícil de assim procedermos, porque esses sentimentos ainda, infelizmente, nos dominam. Nos dominam. Pode parecer algo muito difícil de ser praticado. Algo, no primeiro momento, até mesmo impossível. Mas, como os Espíritos nos esclarecem na questão 675, quando Allan Kardec pergunta se devemos entender trabalho somente pelas ocupações materiais, os Espíritos então nos esclarecem que não. Porque assim como o corpo trabalha, o Espírito também trabalha. Então aí nós temos um grande material, um grande trabalho a ser executado pela nossa alma. Esse desprendimento, essa busca, esse exercitar a não preocupação. Porque a preocupação cansa mais do que até mesmo a ocupação. A ansiedade, a preocupação, isso esgota a nossa energia de uma tal maneira, como nós estudamos, onde provoca essa distonia, esse desequilíbrio interno, abrindo oportunidade para desenvolvermos uma doença grave, em nosso organismo, em nosso corpo físico. Então, quando o mestre então utiliza-se do exemplo dos lírios dos campos, por que vos inquieteis pelo vosso vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã serão lançadas na fornalha, quanto maior cuidado não vos terá em vos vestirdes, ó homens de pouca fé. O mestre nos fala aqui da questão da fé, da necessidade da fé. Porque até mesmo os lírios dos campos, que no primeiro momento não servem, nós julgamos, não servem para nada de certo modo, ou podemos assim pensar, se vestem melhor do que, como na época, o próprio rei Salomão, o homem mais poderoso da época, que tinha mais recursos. Os lírios se vestiam melhor do que o próprio rei Salomão. Quando nós pensamos dessa forma, muitas das vezes que os lírios
não tenha a sua utilidade, ou até mesmo os passos, aí que nós nos enganamos muitas das vezes. Me recordo novamente de Emmanuel, agora no livro Vinha de Luz, capítulo 152, que ele comenta a função dos lírios, muito interessante. Quando ele então nos diz que, consoante ao ensino do Senhor, os lírios realmente não trabalham, não fiam, não tecem, mas cumprem a vontade de Deus. Cumprem a vontade de Deus. E ele então enumera todas as atividades, de certo modo, tudo o que o lírio cumpre. Não reclama a admiração alheia, floresce, seja no jardim ou na terra inculta, doa o seu perfume ao vento que passa, conforta na tristeza, alegra, ajuda ali nos momentos de alegria, é útil na saúde, tanto quanto na doença, e não se revolta quando fenece o seu brilho, ou até mesmo quando mãos egoístas o arrancam do seu berço de nascença. Então Emmanuel nos questiona: aceitaria o homem o padrão do lírio inerte? Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio na sua existência na comunidade? Ou seja, nós aceitaremos viver na forma como o lírio, sem reclamar admiração? Nós aceitaríamos viver dessa forma sem nos revoltarmos quando a nossa beleza física vai embora? Nós aceitaríamos viver quando mãos egoístas nos arrancassem do nosso ninho, do nosso berço de nascença? Nós aceitaríamos viver dessa forma? Somente doando, sendo maltratado? Mas nós percebemos que, ao cumprir a vontade de Deus, eles muito recebem de Deus, porque se vestem melhor até mesmo como mais do que Salomão. Então o mestre, quando ele nos diz: não, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, como fazem os pagãos que vivem à procura dessas coisas, que já é uma mensagem mais direta para nós. Os pagãos representavam aqueles na época que não eram religiosos. Os pagãos eram aqueles que não buscavam Deus, que não tinham uma religião. Então eles, o normal é se esperar isso mesmo deles, que vivam à procura dessas coisas, que coloquem isso como aspiração maior da sua vida. Mas nós que já temos o conhecimento, não nos cabe isso. Não fazeis, portanto, como os pagãos que vivem à procura dessas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dessas coisas. Nosso Pai sabe, Deus sabe do que é que nós precisamos. Os nossos problemas começam justamente no supérfluo, que aí é onde a busca pelo supérfluo, nós então ficamos por nossa própria conta. Por nossa própria conta. Desconhecemos, portanto, os nossos limites. Recorda a questão 716 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se Deus, se a natureza não traçou limites às nossas necessidades. E os Espíritos respondem que sim. O problema é que o homem é insaciável. O homem é insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Nunca tem fim. E é assim. Seja na busca pelos prazeres mundanos, seja na busca pelas paixões, aquisição dos bens materiais, sempre querendo mais. Sempre em busca daquela sensação de novo, nunca tem fim, nunca acaba. O homem é insaciável. E por conta disso, nós alteramos a nossa constituição. Então nós adquirimos necessidades, mas que na verdade não são reais. Por isso, muitas das vezes, de acordo com o vício que nós adquirimos, nós pensamos: nossa, eu não consigo viver mais sem aquilo, sem aquela sensação. E é onde nós nos equivocamos. É onde nós nos equivocamos. E quanto mais necessidades nós adquirimos, maior o número de aflições, mais aflições. Não acaso os Espíritos nos dizem na questão 926, aquele que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Há muitos desenganos se poupa. Há muitos desenganos se poupa. Aprendamos a viver com o necessário. A simplicidade é agradável a Deus. O próprio Emmanuel nos diz que é necessário progredirmos, mas sem perdermos a simplicidade. Sem perdermos a simplicidade.
Então o mestre encerra a mensagem dizendo: buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Ou seja, busquemos antes o reino de Deus, ou seja, voltando para dentro de nós. Deus está dentro de cada um de nós, nos recessos divinos do nosso coração. Então compete-nos esse exercício de voltar para dentro de nós, tanto nos conhecendo para nós melhor nos conhecermos, quanto para encontrarmos Deus dentro de nós. E seguirmos e buscarmos a sua justiça no sentido de justeza, de nós nos ajustarmos ao nosso eu profundo, nos ajustarmos ao amor. Uma vez que os Espíritos dizem que as leis divinas estão grafadas na nossa consciência, se nós aprendermos a ouvir a nossa consciência, não precisaríamos ou não precisaremos mais estar aqui estudando o Evangelho. Mas compete esse voltar para dentro de nós. O reino dos céus não virá com aparências exteriores, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. De cada um de nós. Então, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã terá os seus próprios cuidados. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, não nos preocupemos pelo dia de amanhã. Façamos o hoje. Cumpramos as nossas atividades, os nossos deveres, as nossas obrigações de uma forma integral hoje, porque amanhã talvez nós não teremos. Façamos o nosso melhor hoje, sem pensar no amanhã. Vivamos como se não houvesse o amanhã, doando sempre o nosso melhor hoje. O futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. E Emmanuel comenta essa passagem novamente, no livro Vinha de Luz, capítulo 152, onde ele então nos diz que é necessário o homem não guardar nenhuma ânsia nociva com relação ao alimentar-se, ao vestir-se, porque o dia de amanhã é uma resultante das leis gerais do universo e atenderá a si próprio. Ou seja, nós vamos ter de acordo com o nosso merecimento. Nós cumprimos as nossas atividades de forma integral, doando sempre o nosso melhor, nós vamos ter. Nós vamos ter. Chegará em nossas mãos. Chegará em nossas mãos. Por que muitas das vezes aqueles que muito mal fazem progridem? Porque eles são obstinados. Eles se doam, até mesmo na prática do mal. Praticar o mal é muito difícil, praticar o mal não é fácil. Se perde muita energia, você se desgasta, estressa, cultiva rádio, ódio dentro de si, tece ali situações, fica pensando, maquinando possibilidades para enganar o outro, desgasta mais do que fazer o bem. Mas pela sua obstinação, então eles alcançam muitas das vezes, eles conseguem. Então o próprio dia atenderá a si próprio. O dia é uma resultante das leis gerais do universo. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não nos preocupemos. Então Emmanuel encerra a mensagem dizendo: para o discípulo fiel, o alimentar-se e o vestir-se são verbos de fácil conjugação, ou seja, porque ele não se desgasta. O discípulo fiel, ele não se preocupa, ele não guarda nenhuma ânsia nociva com relação a isso, com relação ao sustento da sua vida, ele confia, ele faz a sua parte, ele busca, ele doa sempre o seu melhor, sem preguiça, sem inveja, mas ele sabe que ele vai ter. Então ele não se desgasta com isso. Ele não perde a sua saúde com isso. E Emmanuel então nos diz: o homem, o dia para ele, para o discípulo fiel, representa, em primeiro lugar, oportunidade sublime de colaboração na grande obra do bem. Então ele acorda todos os dias com o pensamento de colaborar na grande obra do bem, em fazer o bem, em ajudar o próximo, em cumprir com as suas atividades de forma integral. Seja em casa com seus familiares, seja no caminho de casa para o trabalho, seja no trabalho, que muitas das vezes é desafiador para nós. O convívio com as pessoas ali, o convívio no lar, a volta para casa. Então, quantas possibilidades nós temos de praticar o bem ao longo do nosso dia? Quantas oportunidades bate a nossa porta? Quantas oportunidades? Então, a preocupação primeira do discípulo fiel é em praticar o bem, em cumprir o seu dever, a sua obrigação. E a caridade é um dever e uma obrigação nossa. Não é motivo para nos envaidecermos.
não é motivo para nos acharmos mais virtuosos e melhores que nossos semelhantes. Então, a preocupação maior é cumprir as suas atividades, seus deveres e obrigações de forma integral, doando sempre o seu melhor, fazendo sempre o seu melhor, seja onde estiver. O homem, portanto, deve viver sempre confiante e sempre atento, todavia engrandecer-se em sabedoria e amor para a obra divina da perfeição. Então deve vivermos sempre confiantes na ajuda de Deus, no seu auxílio, sempre atentos às oportunidades que nos são fornecidas e buscando sempre no estudo nobre, na aquisição da sabedoria, na aquisição do conhecimento, o roteiro celeste. Nós adquirimos ali a oportunidade de nos melhorarmos sempre, entendendo o que nos compete fazer, como agirmos, como procedermos. Uma vez que o nosso mestre, como dizem os Espíritos, é o nosso modelo e guia. Era ele que nós devemos copiar e seguir em frente. Portanto, desejo a todos um ótimo fim de domingo, uma ótima semana, que possamos meditar e refletir nessas lições imortais do nosso mestre e, sem sombra de dúvidas, nos exercitarmos a nossa alma, colocarmos ela em exercício, em movimento, para que possamos aprender um pouco mais, para que possamos sair dessa experiência mais enriquecidos e dando um passo além na busca da aquisição do reino de Deus nos domínios do nosso coração. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Muitas informações, né? Muitas anotações para a gente guardar no nosso coração, para a gente refletir no dia de amanhã. Tenho certeza que isso auxilia muito o grupo espírita, a casa espírita e aqueles que estão. Obrigado que você possa continuar essa tarefa encantadora, que é levar a mensagem de Cristo a todos nós. Amém.